falar que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Aonde quer que o Senhor esteja nos acompanhando agora, saiba que é um privilégio muito grande ter a sua atenção. Meu amigo, minha amiga, Deus quer lhe abençoar. O maior desejo de Deus é que o Senhor se torne filho dele. E talvez isso soe na sua mente como se fosse algo estranho. Como assim, pastor? O maior desejo de Deus é que eu me torne seu filho. Será que todos nós não somos filhos de Deus? Não, não somos. Quando Deus fez o plano de criação, Deus não criou filhos, Deus criou criaturas. Tanto é que a palavra de Deus diz que até a vinda do Senhor Jesus nesse mundo, Jesus era o unigênito, era filho único. E todos os seres humanos, à semelhança das outras coisas criadas, eram criaturas. Mas, por conta da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, Deus quis aproximar-se da humanidade, de tal maneira que todo aquele que crê em Jesus, ele é adotado como filho de Deus. O problema dessa crença não é a crença nos moldes que o Senhor crê, nos moldes que o Senhor acha, não. Por isso é que está escrito na palavra de Deus, quem crê nas Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O maior problema da humanidade, o problema maior do Senhor que nos acompanha agora, é o facto de crer em Deus da sua maneira, do jeito em que o Senhor age. E esse jeito em que o Senhor crê em Deus não tem permitido com que, de facto, o Senhor venha a se tornar filho de Deus. Esse é o motivo porque a sua vida está do jeito que está, até porque nós, como seres humanos, trabalhamos não para os filhos de outrem, trabalhamos para os nossos próprios filhos. Paralelamente, Deus trabalha para quem é filho. Claro, quem é criatura vive de migalhas, mas quando nós nos tornamos filhos, é como está escrito, as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu quero convidar o Senhor a parar tudo e acompanhar esse testemunho de alguém que, ao se tornar filho de Deus, comprovadamente, porque quando de facto nós somos filhos de Deus, nós passamos a estar revestidos pelo Espírito de Deus e carregamos dentro de nós o mesmo DNA de Deus. A sua atenção a esse testemunho. Antes de chegar na igreja, a minha vida estava difícil. Eu tinha problema de vícios. Eu bebia, fumava, me prostituía e eu tinha uma vida financeira dificílima mesmo. Minha vida sentimental não se dava com ninguém. Por causa das injustiças, não conseguíamos suportar-me. Isto é assim que eu cheguei na igreja. Eu, depois de chegar na igreja, me lacei. Portanto, através das pregações dos pastores, consegui perceber que tudo que se falava era aquela minha vida. Então, eu comecei a dar o meu tudo, me lacei no altar. Em menos de pouco tempo, eu consegui as conquistas. Eu consegui um emprego e eu consegui construir. Mas tudo depois de conquistar, eu pensei que já não era preciso mais nada. Eu pensei que não era preciso mais nada porque o que eu estava a precisar eu já conseguia. Comecei a viver a fé, comecei a perceber, depois do batismo das águas, aí comecei a buscar, porque já entendia que a minha prioridade não era as necessidades externas, que é da carne, que é a vida financeira, era o meu encontro com Deus. Então ali comecei a buscar com muita força, mas buscar com muita força mesmo. E cheguei a uma determinada altura
que é de uma sexta-feira. Eu vinha de casa decidido, com todo prazer, e cheguei nesse salão, busquei, até que eu senti-me diferente. Me trouxe prazer de rir, eu não ria. As pessoas olhavam para mim e tiveram me dado um nome, mas naquele dia comecei a rir de um lado para o outro. Comecei a evangelizar dentro da igreja, eu comecei a passar a palavra até o teclado que estava em cima. E as pessoas começaram a olhar para mim, então o que está se passando com esse senhor? A partir daquela data, eu me lacei. Todos os vizinhos, na rua onde eu passasse, só falava de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. E as pessoas que me convidavam para ir no convívio, ir na bebedeira, então, o que o senhor se passa? Você está hoje a falar de Jesus, não vamos beber? Não, eu já não sou mais aquilo que o senhor se esperava. Eu recebi uma transformação, graças a Deus, hoje sou outra pessoa. Eu que falhei tantas vezes, tive tantas relações que não deram certo, tive tantos filhos, cada filho com mãe diferente. Hoje eu sou um homem casado com uma mulher de Deus, porque eu sempre quis ter mulher de Deus, mesmo sem conhecer o Deus. Mas eu sabia, depois de me lançar, ser o filho dele, também me deu uma filha, e que foi uma benção muito grande. E casamos há pouco tempo, dia 13 de junho, é uma maravilha. Nosso namoro foi estável, foi dentro da igreja, através da terapia de amor, que é uma escola inteligente que nós temos dentro da igreja. E Deus tem mudado, e cada dia tem me dado força, nova vida, novas ideias, novo pensamento. Tudo isso não é o mais importante. O mais importante é o Espírito Santo dentro de nós. Assim como a vida do senhor Manuel foi transformada porque permitiu com que o Espírito Santo viesse morar nele, como é que eu permito isso? A partir do momento que nós nos entregamos de todo o nosso coração, 100% a Deus. Meu amigo, minha amiga, o maior desejo de Deus é fazer morada na sua vida. Porque quando Deus mora no Senhor, o Senhor se torna a própria bênção. Veja o que está escrito aí no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior, escreverei e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meu amigo, minha amiga, é isso que Deus quer fazer. Isso só acontece a partir do momento em que o Espírito Santo vem e faz morada no interior do ser humano. A vontade de Deus passa a ser parte da vontade do homem. Meu amigo, Deus, ele passa a fazer parte de nós. Nós passamos a ter o ADN de Deus. Não existe maior bênção do que essa, porque quando isso acontece, a pessoa deixa de ser abençoada e ela passa a ser a própria bênção. E é isso que vai acontecer nessa quarta-feira. Em toda a igreja do Reino de Deus, nós estaremos buscando de Deus essa autoridade que torna a cada ser humano a própria bênção por intermédio do batismo no Espírito Santo na reunião da Escola da Fé Inteligente. Acompanhe comigo essa chamada no nome de Jesus. Tudo depende da fé. A paz interior, a solução dos problemas, a salvação da alma. Mas como ter fé que funciona? A fé que permanece. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui está a resposta para todos que perguntam o que devem fazer para tê-la. Muitos querem ter fé, mas não querem ouvir. Se deseja aprender mais sobre essa palavra para mudar a sua vida,
venha ouvi-la nesta quarta-feira, na reunião da Escola da Fé Inteligente, e descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. Participe! Às 6 e especialmente às 18 horas, na sede nacional Catedral do Maculusso, Rua Nicolau Gomes Spencer, número 159, em frente ao Hospital Militar. E no Ovalade, Avenida Comandante Jica, ao lado do Hotel Ovalade, ou em uma igreja do Reino de Deus mais próxima de si. Fica aí o nosso convite para essa quarta-feira, o senhor e a senhora participar conosco na Escola da Fé Inteligente. O senhor pode participar aí na nossa sede nacional, a Catedral do Maculusso, na rua Nicolau Gomes Spencer, 159, frente a frente ao Hospital Militar, às 6, às 9, às 12, às 15 e principalmente às 18 horas, culto que será ministrado pelo senhor Bispo Alberto II, e em todas as demais igrejas do Reino de Deus, inclusive eu estarei aí no Benfica Partido, na rua direita do Benfica, frente a frente a antiga Praça do Artesanato, ao lado das bombas da Sonagalp, às 6, às 12, às 15, mas principalmente 18 horas, buscando a presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza absoluta de que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor a acompanhar agora o resumo daquilo que foi a última reunião da Escola da Fé Inteligente. Quando a pessoa é a própria bênção, ela é uma fonte inesgotável. Ela tem sempre para dar. Mas quando ela só está atrás de bênção, ela se torna um mendigo espiritual. Após o primeiro encontro, as portas da Igreja do Reino de Deus voltaram a se abrir para receber fiéis e simpatizantes, dando continuidade ao estudo sobre como ser a própria bênção, promovido pela Escola da Fé Inteligente. Na sede nacional, Catedral do Maculusso, a reunião foi dirigida pelo pastor Hugo Correia, que conduziu o encontro com uma mensagem de fé e reflexão profunda. Assim como no primeiro estudo, o momento teve grande impacto entre os presentes. Deus quer que nós nos tornemos esta própria bênção. Quer dizer, aonde o senhor, a senhora vai, aonde tu tocares, aí será o quê? Abençoado. Porque você é a bênção. O que eu fizer, o que eu trouxer para a minha vida, não vai definir o que eu sou. Eu sou uma bênção porque Deus assim me fez. É preciso permitir que o Espírito Santo transforme o interior de cada pessoa, assim como aconteceu com Abraão, que se tornou a própria bênção. Em seguida, todos foram convidados a buscar a presença do Espírito Santo em um momento de entrega, fé e renovação espiritual. Venha. Receba-o agora neste momento. Receba a presença dele aí agora. Pois é isso que ele tanto quer. Ele quer que você seja totalmente dele. Não tem ninguém com mais interesse do que ele, então receba-o. Receba a presença do Espírito Santo. O ambiente foi marcado por alegria e gratidão. Os participantes expressaram satisfação por aprender mais sobre a fé inteligente e compreender que, através da palavra de Deus, é possível se tornar a própria bênção. Nós buscamos muitas coisas, mas o lado espiritual é muito importante. Então, sempre que participo dessa reunião, tenho percebido que há uma grande mudança na minha vida espiritual. A minha mente tem se abrido e hoje, graças a Deus, as coisas têm melhorado. Participe da Escola da Fé Inteligente
todas as quartas-feiras em uma igreja do Reino de Deus mais próxima de si. Que honra é te chamar, que honra é te chamar. É honra, que honra. Prazer em te abraçar e te servir. Prazer em te encontrar e te seguir. Prazer em te encontrar e te seguir. Para o senhor e a senhora que deseja localizar a igreja do Reino de Deus mais próxima do seu local de residência, o caminho mais fácil é ligar para o contato Pastor Online, está aí na sua tela. Nós temos o 925 3353 22, é só ligar, 24 sobre 24 horas estamos inteiramente à sua disposição. Nós temos o 955 02 63 21. Temos o 949-0038-25. Todos esses contatos, 24 sobre 24 horas, estão inteiramente à sua disposição. O senhor pode ligar agora, pode ligar em qualquer horário do dia ou da noite e o senhor vai ter a assistência espiritual que precisa e vai ser o começo de uma nova história para a sua vida. Prepare o seu copo com água, coloque junto da sua tela, vamos unir a nossa fé para invocarmos a Deus e eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida, no nome de Jesus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, nós determinamos agora que a bênção do Senhor esteja na vida de todos os que nos acompanham agora. Essa pessoa aflita, angustiada, triste, essa pessoa que tem pensado que não há mais jeito para a situação da vida dela, se calhar tem pensado até em acabar com a própria vida. Meu Deus, faça com que uma luz acenda no fundo do túnel dessa pessoa. Desperta essa pessoa para a verdade. Mostra para ela, meu Pai, que há saída para a situação da vida dela. Nós abençoamos a todos. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está num presídio, essa pessoa que está numa prisão espiritual, essa pessoa que está na cama do hospital, que já fez de tudo, mas até o momento não vê sinais de recuperação. Venha curá-la agora, de tal maneira que ao terminar essa oração, que termine também esse mal que está no corpo dela. Por isso, ó Deus, nós abençoamos a todos. Abençoa Angola de Cabinho do Cunene, abençoa o presidente da República, abençoa, meu Deus, todos os que estão revestidos de autoridade, quer secular, quer, meu Pai, eclesiástica, que todos sejam abençoados. Meu Deus, consagre e abençoe essa água, coloca a virtude do teu Espírito nessa água e no momento em que essa pessoa beber dessa água, ela receba saúde e vida. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, com toda a sua fé, beba dessa água, receba saúde e vida, seja livre do mal, no nome de Jesus. Muito bem, amigos, dia 25 de outubro, a grande caminhada do amor para o Senhor, para a senhora que precisa de uma renovação no seu relacionamento amoroso. Seja o senhor que é namorado, noivo, marido e mulher, ou até mesmo o senhor que diz que é solteiro, não tem ninguém e deseja a realização sentimental. Vai ser uma caminhada que vai trazer uma mudança total
no seu casamento, na sua família, na sua vida sentimental. Por isso, nós queremos convidar a todos, caso o senhor e a senhora ainda não tenham adquirido o kit para essa caminhada do amor, procure uma igreja do Reino de Deus mais próxima do seu local de residência e ali o senhor poderá adquirir o kit da caminhada do amor e participar conosco nesse grande evento da valorização da vida a dois. Que Deus abençoe a todos e até lá. Lembra aquela discussão não resolvida? O mal-entendido? Aquele silêncio constrangedor durante o jantar? Vou lhe dar um segredo para acabar com isso de vez. A verdade é que alguns relacionamentos precisam de um empurrãozinho. E até os solteiros, para evitar dores de cabeça, também precisam se preparar. E é aí que entra a caminhada do amor. Um momento perfeito para pôr em dia aquelas conversas que no dia a dia são deixadas de lado ou simplesmente tirar um tempo para aproveitar a companhia do seu amor. E para os solteiros é o momento ideal para conhecer o seu futuro amor. Então, não há desculpas para não participar da caminhada do amor. Marque na sua agenda o compromisso com o amor. Dia 25 de outubro, na Baía de Luanda. Não perca! Há histórias que ultrapassam fronteiras e provam que o amor, quando nasce de um propósito maior, torna-se eterno. E foi esse o sentimento que marcou a evangelização criativa que antecede a Caminhada do Amor 2025, um evento promovido pela Terapia do Amor da Igreja do Reino de Deus, que tem como principal missão despertar casais, solteiros e famílias para o valor da vida a dois. Entre os muitos participantes, 2 casais de pastores chamaram a atenção, não apenas pelas palavras cheias de fé, mas pela forma como as suas próprias histórias se tornaram testemunhos vivos do poder do amor e da entrega. O primeiro casal é formado por um pastor angolano e uma moçambicana. Eles conheceram-se durante uma missão evangelística em Moçambique. Como bem a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Foi assim que eu conheci ela na primeira igreja que nós fomos auxiliar. Na altura, então eu conheci ela, na altura ela estudava, fazia faculdade, então como ela já obreira lá da igreja, foi assim que foi o primeiro piscar do olho, conheci a ela. Hoje, já em Angola, eles afirmam que o casamento também é um ministério que precisa de cuidado, atenção e tempo. O homem de Deus não apauta muito pela beleza, mas sim pelo caráter. Aquilo que ela era para Deus, né? Ela era uma serva, obreira na altura, dedicada, respeitosa, que se preocupava com as almas. Isso me chamou a atenção. Isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. E outra coisa foi também o ganho de alma, como ela se doava para evangelizar e para servir a Deus, mesmo na altura fazendo a faculdade, isso não era barreira. Então isso foi me chamando a atenção. E também tem outro toque também das mulheres, né? Que só ela que possa explicar. O segundo casal tem uma história igualmente inspiradora. Ambos angolanos conheceram-se longe de casa, numa igreja em Inglaterra. O destino uniu-os através da fé e os amadureceu num ambiente onde servir a Deus era a prioridade de ambos. Nós nos conhecemos na Inglaterra. Eu estava lá a servir a Deus, ela também, como obreira, e a gente se conhecia há muito tempo. Amigos, trabalhávamos juntos, até num núcleo que eu fazia, ela ajudava, mas nunca teve assim nenhum interesse um pelo outro. Era mesmo uma amizade pura, só que ao longo dos anos a gente foi conversando, e quando chegou o momento de eu procurar a pessoa certa, eu fui procurando, só que não estava achar a pessoa certa, quando na verdade a pessoa certa estava do meu lado, e foi assim que a gente começou a conversar, a se conhecer, e desses 3, 4 meses que a gente ficou conversando, eu vi que realmente era a pessoa certa, então
Foi aí que pedi namoro e o resto, como se diz, é história. Durante a evangelização criativa, os casais partilharam suas experiências e convidaram centenas de pessoas para participarem neste grande movimento de valorização da vida amorosa. Não tem nenhuma caminhada de amor que a gente pula para fora. Estamos sempre a fazer essa mesma caminhada e eu sei que dessa vez nós vamos conseguir falar mais, conversar mais. Tem sempre alguma coisa para aprender, né? Sim. Como todas as caminhadas, tem nos ajudado bastante e a expectativa é que essa não será diferente. Nós esperamos nos conhecer ainda mais, ter um tempo para conversar, investir no relacionamento. O casal inteligente caminha junto e nós quase estivemos em todas as caminhadas e cada uma delas é uma experiência, cada uma delas é uma bênção, é uma oportunidade. Então, por isso estamos aqui e estaremos nessa caminhada e a expectativa é muito, muito grande porque cada uma é melhor que a outra e essa vai ser melhor e vai arrebentar. A Caminhada do Amor 2025 promete ser mais do que um simples evento. Será um reencontro de corações, uma celebração de união e um convite para que cada pessoa cuide da sua vida amorosa. Amar é também um ato de fé. Quantas vezes fingiu estar bem enquanto o seu mundo desmoronava? Não ignore a dor que tanto sente. Ela pode ser invisível para os outros, mas é real para si. Se está a passar por uma batalha silenciosa, saiba que estamos aqui para si e que há esperança e ajuda disponível. Não precisa lutar sozinho. Não há problema em pedir ajuda. Temos pastores disponíveis 24 horas por dia, prontos para lhe ouvir. Peça ajuda agora mesmo. 925 33 53 22 955 02 63 21 946 00 38 25. Dê o primeiro passo para sair desta situação.